Boa tarde. Estamos de volta com programas inéditos para este segundo semestre. Na estreia, vamos discutir as eleições de 2016, com destaque para as propagandas eleitorais. A legislação sobre o assunto nas eleições municipais deste ano contém uma série de restrições para as quais os candidatos e partidos devem ficar atentos. A propaganda eleitoral está liberada a partir da próxima terça-feira, dia 16 de agosto, e termina no dia 1º de outubro, na véspera da eleição. Daqui a menos de 2 meses, no dia 2 de outubro, milhões de brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para falar sobre os limites publicitários para conquistar eleitores, convidamos o juiz eleitoral e professor do curso de Direito da Facisa, Edivan Rodrigues. Professor, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo ao tema jurídico. Muito bom abrirmos um segundo semestre com programas novos, iniciando aí com essa entrevista com o senhor, para discutir um tema que domina aí o segundo semestre, que são as eleições. A corrida tá começando e queria saber quais são as principais restrições, o que é que, de fato, precisa esse candidato e o partido precisa ficar atento, e os eleitores também, que às vezes se arvoram em fazer defesas e fazer a propaganda um a um, né? O que é que precisa ficar atento para não fazer besteira? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores do tema jurídico. Essa é uma eleição que, como muito bem disse o ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, será uma eleição laboratório. Nós teremos inúmeras novidades e muitas restrições, principalmente para a propaganda eleitoral. O legislador ele resolveu retirar quase por completo a propaganda da rua, propaganda de rua, como se chama, né? E colocar e levar essa propaganda para a internet, para o rádio e para a televisão. Eu costumo dizer que aquele monte de propaganda que a gente via em muros, em casas, pichações, tudo isso acabou. Nós voltamos à época daquele cartaz com a foto do candidato tão somente na rua. Cavaletes não mais poderão ser utilizados e essas restrições, por serem novas, eu creio que elas precisam de mais publicidade para as pessoas tomarem conhecimento. Não só os candidatos, mas como você disse muito bem, qualquer pessoa pode fazer propaganda eleitoral, especialmente na internet com as redes sociais. E aí eu vejo que essa reforma, que foi uma grande reforma para essa eleição, ela ainda não foi dada a publicidade ideal e necessária para que as pessoas tenham o devido cuidado para que não incorram em multas nesse processo eleitoral. O que conduziu para essa migração ou essa eliminação dessa propaganda na rua? Foi basicamente essa preocupação com o meio ambiente também? O que é que o senhor acha que foi decisivo para essa mudança radical em relação às ruas? Bom, a cultura e o pensamento dito e declarado pelo legislador, pelos parlamentares, é a diminuição dos gastos de campanha. Diminuição, inclusive a própria arrecadação, que foi proibida, a arrecadação através de empresas, se pensa que a arrecadação será diminuta, será menor. E daí porque foi restringido o prazo da campanha eleitoral, foi diminuído o prazo e também os gastos com propaganda, com pintura, com cavaletes, com estúdios de televisão, muito reduzido. A finalidade é essa, diminuir o número de recurso financeiro na campanha. Mas aí não há uma transferência de recurso, por exemplo, o que eu utilizaria fazendo na campanha de rua, eu posso migrar toda a verba que seria destinada para isso para a internet. E aí eu posso impulsionar mais a minha campanha. Enfim, eu posso utilizar recursos próprios para uma presença na internet a partir desses recursos que eu não vou mais utilizar na rua. É verdade, mas a própria lei, ela limitou os gastos. Todo município brasileiro, toda circunscrição eleitoral que tem eleição, está lá no site do TSE, a delimitação de gastos. E o limite ficou muito pequeno para os gastos eleitorais, para o recurso. Você vai arrecadar
e não vai gastar muito, porque tem um limite, a não ser que você saia desse limite e vá para o famoso caixa 2, que aí é crime. O senhor acredita que as pessoas estão conscientes de que, de fato, não vão poder pintar o muro ou que vão ter uma limitação para isso? E vocês têm uma forma eficiente para fiscalização? Olha, eu acredito que as pessoas estão se conscientizando ainda disso. Fazendo reunião, a gente nota a surpresa de algumas pessoas. Ué, não pode mais pintar muro? Não pode. Não pode. A lei é de 2015. Vamos completar quase um ano. Mas, ao meu ver, ainda falta muita divulgação acerca dessa proibição e da forma. A lei eleitoral, ela antes não estabelecia a forma da propaganda em bens particulares. Então, você tem uma casa, um muro, uma fazenda, um terreno, você colocava faixas, bandeiras, balões, qualquer tipo de propaganda até 4 metros quadrados. Hoje, você só vai poder usar 2 formas para realizar propaganda no seu bem particular, que são cartazes em papel ou adesivo. Só e somente só, de até meio metro quadrado. Essas 2 formas. Cartaz em papel só se for na área interna, né? Porque a externa, embora a gente não esteja num período chuvoso, muito pelo contrário, mas ele não vai sobreviver com toda a exposição externa. Não, não tem como. O adesivo pode até ser que passe um tempinho a mais. Pode resolver. Eu costumo dizer que a gente retrocedeu àquela campanha onde os candidatos nos traziam aquelas fotos grandes dele, né, de meio metro, e a gente colocava na porta de casa ou na parede. É isso que vai acontecer nessa eleição. E eu tenho batido sempre nessa tecla. A lei estabeleceu uma forma, e a forma só há duas maneiras: cartazes ou adesivos. Não pode colocar faixas, não pode colocar balões, não pode colocar bandeiras, ou seja, nenhum outro tipo de propaganda que não seja através de um cartaz ou um adesivo de meio metro quadrado. No caso de bens móveis, de veículos, como é que isso está definido? Pois bem, também houve uma restrição. A legislação eleitoral, ela permite que você, proprietário de carro, utilize todo o espaço do para-brisa traseiro, do vidro traseiro, com um adesivo microperfurado, que é aquele que o Detran aceita. Você não pode colocar adesivos que tornem impossível a sua visão de retrovisor. O adesivo tem que ser microperfurado em toda a extensão do para-brisa traseiro, seja o seu carro que tamanho for. Não pode, logicamente, transpor o para-brisa. No para-brisa, esse adesivo microperfurado. E você pode usar também um adesivo de 50 por 40 em outra parte do veículo. Além do para-brisa, uma outra parte do veículo no adesivo de 50 por 40. Qual é a estrutura que vocês têm para receber denúncia para irregularidades? Eu digo sempre que o processo eleitoral ele precisa ser feito através de parceiros, de parcerias. Principalmente a fiscalização da propaganda irregular e de crimes cometidos durante a campanha. A Justiça Eleitoral, ela tem o poder de polícia. Ela fiscaliza e ela determina a retirada da propaganda eleitoral, seja através dos seus juízes, seja através de fiscais da propaganda eleitoral que são nomeados para isso, para estar passando pelas ruas e vendo se a propaganda é ou não legal, se está ou não dentro das normas. Além disso, nós temos outros parceiros de fiscalização, o Ministério Público Eleitoral, os próprios partidos e os outros candidatos que podem denunciar, a imprensa, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, todas essas podem fazer denúncias, todos esses parceiros podem fazer denúncias à Justiça Eleitoral. O cidadão comum, qual é o caminho? Como é que ele faz? Ele pode apresentar uma denúncia por escrito, ou ir até o promotor, ou ir até o juiz e apresentar uma denúncia verbal, com provas, indicando onde é que está a irregularidade da propaganda, e o TRE da Paraíba coloca à disposição um sistema de WhatsApp, um número de WhatsApp que estará em todos os cartórios eleitorais, esse número, para que você apresente aonde se encontra a propaganda eleitoral, se identifique, o TRE vai encaminhar essa mensagem para o juiz eleitoral, para lá na zona ele tomar providência acerca dessa propaganda irregular. Entendi. A conversa está boa, mas vamos para uma pausa e no próximo bloco falaremos sobre propaganda nas redes sociais e a conscientização da população. Já, já.
Estamos de volta com mais tema jurídico e neste bloco trataremos da propaganda eleitoral, sobretudo nas redes sociais e a conscientização dos eleitores. Professor, o que é que não pode nas redes sociais? Pois bem, como eu te disse no início, a legislação empurra, de certa forma, seguindo uma tendência de comunicação na internet, na web. E na internet, o candidato, o partido ou a coligação poderão ter um site. Ele faz um site com um provedor nacional, informa a Justiça Eleitoral e ele pode fazer propaganda naquele site, no site dele. Em nenhum outro site comercial pode ter propaganda de candidato. Nenhum outro site. Nas redes sociais, o candidato, o partido ou mesmo o eleitor podem fazer propaganda. E a partir do dia 16, pedir voto expressamente e claramente. E é óbvio, é uma obrigação do candidato fazer isso, pedir votos nas redes sociais, seja no seu Twitter, no seu Facebook, no seu YouTube, no Instagram, qualquer rede social, é livre. Agora, é preciso ficar atento para os exageros e os excessos. E aí, isso se destaca também para o eleitor. Qualquer mensagem ofensiva, mentirosa ou que denigra a imagem de um candidato ou de um outro eleitor, essa pessoa que foi agredida pode ter o direito de resposta e a Justiça Eleitoral pode obrigar você, que publicou, a republicar a resposta do quem for ofendido no seu próprio perfil, além de possíveis aplicação de punições. E, quando se tratar de crime, injúria, calúnia, difamação, qualquer ameaça ou qualquer crime que envolva uma publicação nas redes sociais, a pessoa, além de fazer o distrato na sua própria rede social, ela vai responder um processo criminal. Agora, assim, a gente tem um uso em ascendência que é o do WhatsApp. Isso. E aí, como é que vocês vão fazer esse controle de origem, de quem originou a informação? Porque você não tem muito um controle, né? Vai passando de grupos em grupos. Isso. Essa é uma eleição modelo, laboratório, em que essas redes sociais elas estarão cada vez mais em ascendência, principalmente, como você diz, o WhatsApp. É uma rede de ligações também, principalmente os grupos de WhatsApp, nos quais pode acontecer uma irregularidade, pode acontecer uma irregularidade na propaganda, pode acontecer um crime. E isso nós vamos para o processo penal comum, a comprovação, seja através de prints da notícia, seja através de pedido de quebra do sigilo do WhatsApp. Isso é um processo que será desvendado na Justiça Eleitoral e os instrumentos terão que ser do processo penal. Professor, uma outra questão, para além das redes sociais, é sobre comícios, né? Acho que cidades de menor porte, isso ainda acontece com uma efervescência maior. E aí eu queria saber quais são também as regras para a realização do comício. Pois bem, os comícios são mantidos e é uma forma histórica de realização de campanha eleitoral nas ruas. Os comícios podem ser realizados de 8 horas até as 24 horas, com exceção do último comício, que se dá na quinta-feira antes das eleições, que pode ir até 2 horas depois dessas 24 horas. Portanto, até 2 horas da manhã. É a única exceção. Todos os outros comícios antes dessa data, eles são até as 24 horas. É o que a gente chama de comício de encerramento, a lei de uma tolerância de até 2 horas depois do prazo de 24 horas. Todos esses comícios, para se realizarem, precisam ser comunicados à Justiça Eleitoral e à Polícia Militar, para conhecimento e possível confronto. Há um requerimento que seja na praça central da cidade. Todos os dois fazem. E a Justiça Eleitoral vai decidir quem vai fazer num local, quem vai fazer no outro. Detalhe, nos comícios não pode haver o que se denominou a se chamar de showmícios. Shows de cantores, contratação, até porque... Tem que ser discurso. Discurso. Literalmente, discurso. Joia. E as carreatas, professor? As carreatas também são previstas. Carreatas, passeatas, a modalidade de motonautas, aquelas motos. A legislação eleitoral permite. No entanto, todos sabemos a grande dificuldade que é a realização de uma carreata.
ela é permitida pela legislação eleitoral, mas o fato em si dela existir, de fato, ela fere várias posturas de trânsito. E tanto a Justiça Eleitoral como o policiamento de trânsito ficam numa encruzilhada, que é deixar realizar ou proibir. E aí vai competir cada caso que o juiz eleitoral de cada cidade vai analisar. Por exemplo, nós temos carreatas que passam pela BR, proibindo o fluxo de pessoas em viagem. E uma carreata numa BR demora muito e envolve, inclusive, o aparelhamento e a instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal. Por isso que, em eleições passadas, muitos juízes, inclusive o TRE, proibiram a realização dessas carreatas. Vamos ver qual será o comportamento nesse momento. Nesse momento. O uso de camiseta de candidato, sobretudo com aglomerado de público, seja no comício, seja na carreata, isso pode? Olha, os brindes, eles são proibidos a distribuição. O candidato ele pode fazer propaganda com panfletos, com adesivos, com propostas, mas ele não pode distribuir nenhum tipo de brinde. Boné, camiseta, chapéu, flâmulas, bandeiras, isso é proibido ele distribuir. Agora, o eleitor, ele pode fazer uma camisa, ele mesmo, com o... Dominando as cores, né? Geralmente acontece isso aí, a gente não sabe se é realmente o eleitor que se fez, mas não se pode presumir. E isso é possível. Certo. Professor, poluição sonora, quais são as restrições em relação a isso? Às vezes você tem carros de som e que exageram também, seja no horário, seja com relação aos decibéis. O que é que está definido? Pois bem, os carros de sons eles podem percorrer a cidade de 8 até as 22 horas, no período da campanha. Mas eles não podem transitar a menos de 200 metros dos seguintes locais: igrejas, hospitais, bibliotecas, fóruns, prefeituras, câmaras municipais. Eles têm que respeitar 200 metros desses locais. Desliga o som, pode passar pelo local, mas com o som desligado. Agora, se houver alguma perturbação nesse sentido, o carro de som pode ser recolhido e a coligação pode sofrer uma punição por conta dessa infração. Tá certo. Lei da ficha limpa, multas, divulgação de pesquisas, esses serão alguns dos assuntos abordados no próximo bloco. É um minuto só. Divulgação de pesquisa eleitoral conquista eleitores, sobretudo os indecisos, será? Vamos conversar um pouco sobre isso neste último bloco. E aí, professor, tem muita gente ainda lançando mão desse recurso para fisgar eleitor de última hora? Faz parte, né? Dizer que vou ganhar, meu time é bom, chama principalmente a sua gente, os seus cabos eleitorais, para cada vez mais ficarem motivados para a campanha. Agora, detalhe, a pesquisa eleitoral, ela precisa se dar dentro de critérios científicos e legais. Não se pode simplesmente estar fazendo pesquisa e divulgando essa pesquisa. Essa pesquisa precisa ser registrada no juízo eleitoral responsável pelo registro, no caso das eleições municipais, o juiz eleitoral lá da zona eleitoral, lá da circunscrição do pleito. E só pode divulgar com este registro, depois de aprovado pela Justiça Eleitoral. Outra prática é o que a gente chama de enquetes. Você vai lá no Facebook ou no site qualquer, ou mesmo em uma rádio, e começa a fazer uma enquete acerca da candidatura de fulano. Quem vai ganhar a eleição? Prefeito tal, candidato a prefeito tal. Essa é totalmente proibida. Essa não pode, porque não há como registrar e não há dados científicos acerca disso aí. O que se pode divulgar são pesquisas eleitorais registradas na Justiça Eleitoral. E controlar isso via WhatsApp. Eu recebi aqui uma pesquisa e vou repassar, e não necessariamente essa é uma pesquisa oficial, mas você vai fazendo esse repasse. Que tipo de punição você pode sofrer? A aplicação de multa. Recentemente, em Guarabira, nós tivemos a aplicação de uma multa de uma pessoa que publicou inocentemente em seu Face, e aí vem o alerta que eu sempre faço, é preciso ter muito cuidado. Publicou uma pesquisa e essa pesquisa não estava registrada na Justiça Eleitoral. Multa. Da mesma forma, o WhatsApp. Eu tiro um print daquele grupo, daquela mensagem, digo quem me enviou e a Justiça Eleitoral vai tomar a providência.
Então é bom o pessoal ficar Atento. atento a isso, né? Pois Porque é. senão vai sair pagando multa. E nas eleições passadas isso já ocorreu. As pessoas começam a publicar em suas redes sociais o que bem entende, como se estivesse falando ao telefone, e não entende a repercussão que isso dá, depois vem as consequências. No dia da eleição em si, as restrições elas se ampliam, o que de fato não será possível fazer. É reta final, último dia. Como você disse, o dia da eleição é feito apenas e tão somente para votar. Não tem mais propaganda, acabou tudo. Acabou tudo. Não pode ser feito mais propaganda eleitoral. É o dia da votação. Nós passamos toda uma campanha, desde o dia 16 de agosto, fazendo propaganda. Pode fazer propaganda o quanto quiser dentro da lei, a quantidade não vai importar, pode fazer propaganda. Agora, no dia da eleição, não pode haver propaganda eleitoral. E a legislação abre uma exceção, que não é para propaganda, é para manifestação individual e silenciosa do eleitor. Notem um requisito: individual, ele sozinho, e silenciosa, ele calado. Então, o que é que significa isso? Eu posso ir votar, que é o que eu posso fazer no dia, e com essa exceção, eu posso ir votar com a camiseta do meu candidato, com o boné do meu candidato, com o bottom do meu candidato, com uma bandeira do meu candidato, silenciosamente. Eu não posso chegar dentro da sessão eleitoral e estar com o meu celular tocando o jingle do candidato. Isso é proibido. Mas eu posso usar o meu WhatsApp e divulgar a campanha, a pesquisa oficial. Oficial pode. Posso sair distribuindo para todos os meus grupos de WhatsApp, cada um com um. Pode, porque na internet não há um limite para a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela continua no dia da eleição. Então, o WhatsApp é um instrumento da internet, então não há proibição para isso aí. Agora, é aquilo, se a pesquisa que você citou não for registrada, ele vai incorrer em punição. Um detalhe que eu sempre aviso aos eleitores é o seguinte: essa manifestação individual e silenciosa, ela pode acarretar um crime de boca de urna. Qual é? A aglomeração de pessoas com a mesma vestimenta. No dia da eleição, isso é considerado crime de boca de urna. É proibida a aglomeração de pessoas com a mesma vestimenta. A mesma vestimenta seria a mesma cor. A mesma cor. E isso acontece muito. As pessoas munidas desse direito de ir votar com a cor do seu partido, elas vão. E aí vão se aglomerando, até formar o que eu chamo de armadilha. A armadilha que a legislação eleitoral deixou. Ela permite uma coisa, mas lá na frente ela disse, olha, se aglomerar e fizer um movimento eleitoral ali com o fim de demonstrar superioridade ou de pedir votos, é crime de boca de urna. Então não é só aglomerar, né? É fazer esse movimento, porque senão fica muito subjetivo. É verdade. Tem essa aglomeração com a finalidade de pedir voto, com a finalidade de estar, por exemplo, fazendo um corredor polonês. Vem o eleitor para a sessão e você está lá, todo mundo tem que passar por dentro daquele grupinho. Isso é aglomeração de pessoas que constitui boca de urna. Isso é proibido. Professor, mais algum esclarecimento que o senhor queira fazer, também na reta final do programa, em relação a essas eleições? Eu alerto, já venho alertando e alerto mais uma vez, principalmente para o uso das redes sociais. As pessoas não têm consciência ainda de como usar as redes sociais. E mesmo no período não eleitoral, a Justiça Comum ela tem recebido muito processo acerca de práticas de uso de redes sociais. Crimes contra a honra, ameaças. E nesse processo eleitoral, isso vai se intensificar cada vez mais. Então, as pessoas que querem fazer propaganda eleitoral nas redes sociais, tomem muito cuidado. Leiam a legislação, leiam a resolução do TSE, está lá no site do TSE, a resolução da propaganda eleitoral na internet. E tenham muito cuidado, porque a multa é muito pesada e incorre em quem fez. Outro detalhe, você não pode, e aí para o candidato, impulsionar as suas postagens patrocinando. O Facebook, ele tem um mecanismo que você paga a ele e ele manda essa tua postagem até mesmo para aquelas pessoas que não lhe seguem.
No entanto, essa postagem embaixo do teu nome, ela fica dizendo patrocinada, aquilo é pago. E a propaganda eleitoral na internet, paga, ela é proibida. Ah, então tem que ser orgânico. Interessante esse detalhe, Detalhe, muito importante. detalhe. Porque quando eu falei lá no comecinho da história de migrar a verba, que seria para propaganda de rua, para a internet, eu pensei também na questão do impulsionamento. Não Mas aí, pode. no caso, essa verba vai ser no sentido de montar uma equipe especializada para poder fazer esse trabalho. Os vídeos, né? Você vai ter que fazer vídeo também, então isso também requer uma verba. Isso, mas dentro disso que você falou agora, o montar a equipe, você pode ter uma equipe de mídia, sem problema. Mas muito cuidado, você não pode comprar links ou perfis. A pessoa tem 10 mil seguidores, aí você vai e compra o perfil dela. Isso é proibido. Você coloca seu nome lá como candidato. Migrou daquele perfil da pessoa, você sabe que isso é possível nas redes sociais, para o candidato. Isso é proibido. E é proibido também a arregimentação de cabos eleitorais midiáticos para denigrir a imagem de outros candidatos. Na eleição de 2014 para presidente da República, nós tivemos muito disso. Candidatos de um lado que contratavam pessoas para estar impulsionando mentiras no Facebook, no WhatsApp, acerca de um determinado candidato. Isso foi criminalizado. Veja que não é uma mera propaganda irregular, é crime. É crime se o candidato contratar pessoas para fazer isso aí. Não confundir com a mídia dele. Ele contrata uma empresa para fazer vídeos, colocar no Facebook, mensagem, isso é permitido. Agora, contratar hackers ou qualquer outra pessoa para estar fazendo postagens criminosas é crime eleitoral. As pessoas vão precisar ser comedidas, né? Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Professor, muito obrigada. Tenho certeza que contribuiu bastante para esclarecer, né, para a população, sobretudo, porque acredito que os partidos estão fazendo o dever de casa do que devem, o que não devem fazer, o que pode, o que não pode, mas as pessoas, o cidadão comum, também precisa ser alertado. Acredito que o senhor contribuiu bastante. Muito obrigada. Sempre à disposição, Carla. Chegamos ao final do programa. Te esperamos no próximo sábado, ao 12h30, para acompanhar o debate sobre mais assuntos jurídicos. Você também pode nos seguir no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.